Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o conceito de Deus no islamismo. Como é visto o Deus, qual é a definição de Deus. Mesmo que as pessoas tenham um entendimento que Deus é o único, mesmo sendo nas várias religiões, mas mesmo assim tem uma variedade de definições que cada um contém sobre o Deus Todo-Poderoso. E vamos falar o conceito que o Sagrado Alcorão deu, a visão de Deus sobre o islamismo, segundo o Sagrado Alcorão e segundo o islamismo. Uma coisa muito importante, antes de falar mais sobre Deus Todo-Poderoso, é falar e entender o que quer dizer Allah. E nós não podemos simplesmente pular essa etapa, né? Allah é usado para referir Deus na língua árabe ou no islamismo. E sempre que foi falado, mencionado Deus no Sagrado Alcorão, Deus disse Allah. Obviamente foram usados vários atributos também, né? Como Rahman, Rahim, Rabb, Ghafur, Karim. Mas Allah foi usado como o nome pessoal de Deus. Em primeiro lugar, Allah é o nome de Deus Todo-Poderoso na língua árabe. Allah é o nome pessoal de Deus. Quer dizer, é o nome meramente para Deus, usado para Deus. A palavra Allah nunca é usada para qualquer outro ser ou coisa. Como é usado meramente para Deus, e como Islã acredita na unicidade absoluta de Deus, então não tem como essa palavra Allah ser usada para ídolos, para deuses ou para qualquer outro ser. Os nomes para Deus encontrados em outros idiomas são todos atributos ou descritivos e são frequentemente usados no plural. Mas a palavra Allah nunca é usada no plural. Isto porque o Islã defende a crença na unidade absoluta de Deus. Isso quer dizer que, como Deus é um único, e Deus não pode, no segundo o islamismo, nós acreditamos que Deus não pode ter filho, não pode ter outros seres iguais, né? Não podem ter mais do que um Deus. Então, é por isso o Allah, que é referido para Deus, também não pode ser usado para plural. Por isso você nunca vai encontrar o plural de Allah. Allah é reconhecido através de seus atributos e há mais de 99 desses atributos mencionados no Sagrado Alcorão. Por exemplo, Allah é muito gracioso, muito misericordioso, Senhor de todos os mundos, Mestre do dia do juízo final, o provedor e o sustentador, etc. Muitos outros exemplos, né, de esses atributos. Estes atributos são invocados em orações e também cada muçulmano é encorajado a adotar atributos de Allah na jornada da vida. Isso é uma coisa muito importante. Deus Todo-Poderoso, quando mencionou seus atributos, quando introduziu a si mesmo para os muçulmanos, ele não falou que eu sou Allah e devem me adorar. Mas sim, ele falou sobre vários atributos de ele mesmo. E falando dos vários atributos dele, ele disse que eu tenho essas qualidades todas, como eu acabei de falar, foram mencionados 99 atributos de Deus, e Deus disse, Sibghat Allah. Depois de mencionar os atributos, disse, Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha. Que foram mencionados para vocês os atributos de Deus. E para que servem esses atributos de Deus? Misericordioso, gracioso, sustentador, Senhor de todos os mundos. Para que vocês possam ter uma prova, uma justificação de que por qual razão vocês devem adorar o Deus.
Quais são os favores que Deus tem feito sobre vocês? Qual é a misericórdia que ao longo da sua vida Deus fez sobre vocês? E como Deus tem sustentado vocês? E como Ele sempre tem colocado, depois de uma situação difícil, Ele sempre tem criado uma situação fácil para as pessoas. Então, em primeiro lugar, para criar um amor nos corações das pessoas, para criar uma amizade, uma proximidade com Deus. Deus tem mencionado esses atributos. E em segundo lugar, quando Deus mencionou os atributos, Deus disse, como eu acabei de mencionar, Deus disse que devem adotar os atributos de Deus. E o que é adotar? Adotar quer dizer que devem tentar refletir os mesmos atributos em vocês mesmos, em si mesmo. Por exemplo, se Deus é gracioso, Deus é generoso, tenta você também ser generoso com as pessoas. Se Deus Todo-Poderoso é misericordioso e você quer aproximar de Deus, tenta ser misericordioso. Se você quer ter uma semelhança com Deus, e Deus você sabe que é perdoador, é sustentador, então tenta criar uma semelhança com Deus. Entendeu? E assim, todas as outras atributos. Deus disse que você tenta criar uma semelhança com Deus através de adotar os atributos de Deus Todo-Poderoso. E só assim nós podemos ganhar a proximidade de Deus. E isso é uma coisa tão boa. E adotando os atributos de Deus, nós podemos criar uma sociedade, uma atmosfera de paz, de tranquilidade, do paraíso. Podemos criar já nesse mundo o paraíso. Vamos agora falar um pouquinho sobre o conceito, o que é, depois de falar sobre os atributos, Deus Todo-Poderoso, como é que é visto no islamismo, né? O Islã apresenta a sua unidade de Deus Todo-Poderoso de uma maneira direta e compreensível. De acordo com os ensinamentos islâmicos, Deus não nasce de ninguém, nem dá a luz a ninguém, e o compromisso não é permitido na unidade de Deus, nem na adoração, nem na crença. Ele é eterno. E quem é gerado, ou quem gera outras pessoas, por físico, não estou falando espiritual, fisicamente. Então, esse ser não pode ser eterno. E quem não é eterno não pode ser Deus. Então, nós acreditamos que Deus Todo-Poderoso não foi criado por ninguém, ele não tem pai e ele nem tem filho físico. Mas sim as pessoas que tentem ganhar a semelhança, tornar semelhante a ele, adaptando os atributos dele, essas pessoas são os filhos de Deus. Como foram mencionados na Bíblia também, essa terminologia, esse termo era usado frequentemente, foi usado para israelitas também, que eles eram filhos de Deus, para Jesus Cristo foi usado que ele é filho de Deus, mas nós acreditamos que essas todas referências, esses todos termos que foram usados são para referir espiritualmente, que as pessoas que ganharam uma proximidade com Deus, esses foram chamados filhos de Deus. E cada um pode tornar filho de Deus, adaptando os atributos de Deus, tendo uma semelhança com Deus, acreditando, tendo fé, sendo entre os crentes. O Islã sustenta que não há contradição entre a palavra de Deus e sua ação. Ele, portanto, nos liberta da rivalidade tradicional entre ciência e religião e não exige que o homem acredite em nada além das leis da natureza determinadas por ele. Isso é outra coisa muito importante.
quando nós falamos que Deus Todo-Poderoso não pode gerar e nem é gerado, isso quer dizer que ele não tem um corpo físico. E por outro lado, nós também acreditamos que todas as coisas que acontecem nessa vida têm uma lei de natureza, têm um ciclo de vida. E ninguém pode sair dessa lei de natureza, que são criadas por Deus Todo-Poderoso. A ciência em que nós vivemos, a ciência de vida, a ciência do mundo, essas todas seguem uma lei de natureza. E por isso acreditamos que as coisas que acontecem nesse mundo, com as pessoas, com as vidas das pessoas, têm que ser conforme a lei de natureza. Não pode sair desse círculo de lei. Por isso, porque se sair de lei de natureza, vai ter uma contradição entre a palavra de Deus e entre a ciência, que nas outras palavras é a ação de Deus. Porque tudo que é feito nesse mundo é feito por Deus. Tudo que é criado nesse mundo é criado por Deus. Então, a ciência é a ação de Deus e a religião é a palavra de Deus. E a palavra e a ação de um ser perfeito, de Deus, não pode ter contradição. Falando sobre Deus e tendo uma ciência, um conhecimento sobre os atributos de Deus, é muito importante também como nós devemos suplicar e se as nossas súplicas ou as nossas orações são aceitas hoje em dia ou podem ser respondidas ou não. Falando nisso, vou explicar um pouquinho sobre a comunicação de Deus. Ele é chamado um Deus vivo que ama a sua criação e escuta suas súplicas. Ouvir súplicas das pessoas é um atributo de Deus e nenhum de seus atributos foi suspenso. Portanto, ele se comunica com a humanidade, com as pessoas, como antes, e não barrou os caminhos para alcançá-lo diretamente. Como tal, os muçulmanos podem manter um relacionamento direto com o seu Senhor Criador e, portanto, todos os intermediários são proibidos. Quer dizer que Deus Todo-Poderoso, eu acabei de falar, tem vários atributos, né? E entre esses atributos, um dos atributos que foi usado no Sagrado Alcorão, ele é Hajj. Ele é vivo. E depois foi falado que ele ouve. Ele fala, ele escuta as orações. E nós não podemos referir para Deus. Infelizmente, há pessoas que dizem que Deus Todo-Poderoso tem atributos que são para sempre, mas um atributo de Deus que era para ouvir, escutar ou para falar com as pessoas, esses atributos foram abandonados. Que Deus nos perdoe. Mas, infelizmente, isso não é o caso. As pessoas, infelizmente, pensam assim e que Deus Todo-Poderoso abandonou, mas não é esse o caso. Porque se nós acreditamos que Deus Todo-Poderoso é eterno e todos os atributos de Deus são eternos, então tanto ele ser vivo, quanto ele sustentar as pessoas, a humanidade, quanto ele soberano, ou soberano do dia do juízo final, ou outros atributos, tinham que permanecer para sempre. Esses atributos não poderiam ser abandonados na qualquer hora. Então, se ele escutava as orações, ele escuta hoje também. Se ele respondia às orações dos crentes nos dias anteriores, eles respondem hoje também. Ele fala com as pessoas que são amados por Deus Todo-Poderoso. E para provar essa crença, esse argumento, eu tenho colocado aqui um versículo do Sagrado Alcorão, em que Deus diz: quanto aos que dizem, nosso Senhor é Allah,
e depois mantém firmes, os anjos descerão sobre eles, dizendo: não temei, nem vos afligi, mas regozijei-vos com o paraíso que vos está prometido. Quer dizer que os anjos vão descer para eles e vão revelar essas boas notícias para eles. Então, a crença de dizer que a revelação é abandonada hoje não é, provada ou não é suportada por Sagrado Alcorão, mas muito pelo contrário, o Sagrado Alcorão está abertamente falando, dizendo que Deus falava antes e Deus pode revelar hoje também para os seus pessoas mais crentes, pessoas mais amados, que fiquem firmes. Nem para todos. Atenção, Deus diz: quanto aos que dizem nosso Senhor é Allah e depois mantêm firmes. Não é só proclamar a nossa fé e acabou. É muito importante manter firme nas nossas fés. Isso é que é mais importante. E isso que nos leva até Deus. Só dizendo com as palavras que nosso Senhor é Deus e nós acreditamos nele, não vai adiantar muito. Mas sim precisamos de provar. E quando, obviamente, depois de aceitar a religião, depois de acreditar no Deus, vão haver várias provas, várias dificuldades, problemas. E se a pessoa ficar firme, manter firme, aí Deus diz que os anjos vão descer sobre essas pessoas e vão revelar. Então Deus continua comunicando com as pessoas, como ele comunicava anteriormente. Para nós termos uma crença absoluta em Deus Todo-Poderoso, é muito necessário e importante que nós tenhamos essa crença ou essa sensação que Ele é mais poderoso. E Ele pode satisfazer as nossas problemas, satisfazer as nossas necessidades e pode tirar os nossos problemas. Por isso, para ensinar esse ensinamento, foi ensinado aqui uma oração. Esse assunto foi ainda mais explicado por o Sagrado Profeta, em que uma das orações que foi falado, ele diz: La hawla wa la quwwata illa billah. La hawl wa la quwwata illa billah. Quer dizer, não há poder para evitar o mal e não há poder para fazer o bem, excepto com a ajuda de Allah. Que todas as coisas que a gente vai fazer de bom não podem ser alcançadas sem a ajuda de Deus. E todas as coisas que a pessoa quer evitar do mal, as coisas ruins que quer evitar, também a pessoa não pode evitar sem a ajuda de Allah. Essas duas coisas são muito importantes para nós termos essa ideia que somos dependentes de Ele. Nós não somos dependentes de ninguém, mas sim dependentes de Ele mesmo. Essa declaração abre novas janelas para uma compreensão mais profunda e mais ampla da unidade. Ela nega todos os medos que não sejam o temor de Deus. A segunda parte do mesmo traz a atenção outro aspecto muito importante da unidade, ou seja, que o poder de alcançar o bem depende unicamente de Deus e que Ele é mestre de todas as fontes de força e energia. Portanto, enquanto a primeira parte se refere aos aspectos negativos do poder, a segunda parte refere aos positivos, que tanto evitar os aspectos negativos da vida, quanto alcançar os aspectos positivos da vida, não tem como alcançar sem a ajuda de Deus. E isso traz uma esperança, isso traz um fortalecimento na fé, que sim, nós temos que depender mais no Deus do que as outras pessoas, do que os outros desejos, do que as outras coisas. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas começam a pensar que se eu satisfazer essa coisa ou essa pessoa, eu vou alcançar esse nível. Ou se eu satisfazer
tal chefe ou um secretário, eu tenho chance de ganhar um emprego bom. Ou se eu ganhar prazer de uma autoridade, eu posso ganhar mais condições de vida e tudo mais. Mas Deus disse e não disse que só para alcançar o bem, que você deve voltar para mim. Ele disse que para evitar do mal também tem que ser com minha ajuda. Você com sua ajuda, com a sua força, não pode fazer nada. Você precisa fazer com a ajuda de Deus, tanto fazer bom ou evitar o mal. As intenções do homem e suas ações subsequentes são sempre guiadas e controladas ou por medo ou por esperança. Aqueles que fazem boas ações o fazem por medo e esperança, e aqueles que se entregam aos vícios são motivados pelos mesmos. Os medos dos não crentes pertencem à categoria dos ímpios negativos e moldam suas vidas de acordo com esses medos mundanos. Às vezes eles têm medo de ganhar o descontentamento dos monarcas e autoridades, como eu falei. Às vezes têm medo de sociedade em geral. Mais uma vez, às vezes agem mal por medo de pobreza e da perda, ou etc. Assim, em um mundo cheio de vícios, uma grande parte das ações humanas podem ser explicadas com referências a esses medos. A pessoa deixa de fazer as coisas porque ele quer, ele mesmo quer, mas sim por dependendo dos medos, ou de perda, ou de pobreza, ou de satisfação de uma pessoa, ou de descontentamento de uma autoridade. E isso leva ainda mais distância de Deus Todo-Poderoso, leva mais distante de Deus Todo-Poderoso. O que Deus quer de nós e que diz respeito à nossa salvação é que devemos acreditar na unidade absoluta de Deus, livre de todas as associações deficiadas, tais como ídolos de pedra, corpos celestes ou filhos, etc. Caso contrário, a declaração de fé que não há nenhum digno de adoração senão Allah não faz sentido. Devemos examinar a nós mesmos para descobrir que tipo de ídolos interiores precisam ser quebrados. Um dos tipos mais comuns de idolatria, é a adoração de si mesmo. Tem havido e há pessoas que fazem do seu próprio ego seus deuses. Ou pessoas que têm poder fazem seu poder com um tipo de Deus, etc. Pessoa não deve buscar suas necessidades de ninguém, pois só Deus possui todo o poder e lhe dá o sustento. Ele, com a ajuda dele, que podem ser feitas todas as coisas. Se ele optar por dar ou tirar algo de você, nenhum dos grandes poderes do mundo pode fazer nada a respeito. Nenhum plano ou conferência de alto nível mundial pode interferir nos planos de Deus Todo-Poderoso. Quando Deus decide fazer algo, ele só fala, seja, e aquilo começa a acontecer. E nenhum, como eu acabei de falar, um poder alto, os mais poderosos políticos, ou qualquer pessoa, ou qualquer comunidade, ou os políticos, ou os países mais poderosos, podem parar de fazer o plano de Deus. E Deus apenas quem pode ajudá-lo em tempos de provações mundanas, e quando sua honra está em jogo, é necessário, no entanto, que seu amor por ele seja exclusivo. A crença na unidade afasta completamente esses medos e traz à mente a importância do medo de Deus, o que significa que não se deve ter medo de descontentamento dos ímpios, mas sempre se deve tentar evitar desagradar a Deus e moldar sua vida
de acordo com apenas com esse medo. O homem vive sempre por algum motivo para agradar a alguém, não sendo ele mesmo uma exceção. Na verdade, na maioria das vezes, ele trabalha para agradar a si mesmo, mesmo à custa daqueles que, da outra forma, lhe são queridos. Uma forma mais exagerada desta atitude torna o homem um adorador de seu próprio ego. Para atingir seu propósito, o homem tem que agradar aqueles de quem dependem seus prazeres. Como tal, novamente, ele tem que se esforçar constantemente para conquistar os favores dos monarcas, das autoridades, etc. E essa é a pior forma de escravidão. As esperanças e medos de um escravo dependem completamente dos caprichos, prazeres e desagrados do seu mestre. Mas um homem sem Deus não tem um só amo. Todo outro ser humano, em relação aos seus interesses pessoais, pode jogar como Deus para ele. Cada pessoa a quem ele tem que voltar para seus interesses, ele vai ter que satisfazer, ele vai ter que depender, ele vai ter que escutar a pessoa. E aí, ele vai ter que deixar os seus desejos atrás e tentar satisfazer, ganhar o contentamento dessa pessoa. Se você analisar a causa última dos males sociais, morais ou políticos, é essa adoração humana que destrói a paz de espírito do homem e a sociedade como um todo começa a se deteriorar sem fim. Deste ponto de vista, quando você lança outro olhar sobre a declaração fundamental de que não há outro Deus além de Allah, um e único, todos estes medos e esperanças relacionados a objetos que não Deus são eliminados como se fosse pelo aceno de uma varinha mágica. Em outras palavras, se escolher apenas um mestre, você é liberado da escravidão para todos os outros. Então, isso é uma crença, isso é um conceito do islamismo que apresenta para os muçulmanos, que vocês devem meramente inclinar para Deus, mesmo que vocês precisem de uma coisa pequena. Você tem um interesse bem pequeno, vocês estão precisando de algo muito pormenor, uma coisa bem pequena, tem que virar, tem que voltar, inclinar para Deus e não depender das outras pessoas. Mas isso não quer dizer que nós devemos deixar todo mundo ao lado e voltar para Deus. Nós devemos usar os nossos meios que são criados por Deus nesse mundo, mas sim, depender, não. Depender tem que ser de Deus. Nós devemos usar todos os meios que podem ser usados para satisfazer algo, mas a intenção, a cabeça tem que ser sempre ligado com Deus. Que eu estou usando esses todos meios, mas se Deus quiser, vai ser feito isso. Se não quiser, mesmo que eu usar todos os meios que são criados, que podem ser usados, eu não vou conseguir alcançar o meu trabalho, porque o prazer de Deus não vai ser nisso. Por isso, essas coisas não nos impedem de usar os meios, devemos usar os nossos meios todos para alcançar um objetivo, mas devemos sempre inclinar, devemos sempre fazer a recordação, devemos sempre ter essa sensação que ultimamente somos dependentes de Deus. Não só nós, mas todos os nossos planos, todos os nossos meios e todas essas coisas. E isso torna ainda mais fácil para uma pessoa quando a pessoa tem uma relação forte com Deus Todo-Poderoso. Por isso, como eu falei no início, é preciso, muito importante, e no islamismo muçulmano é enfatizado, de criar uma amizade exclusiva, uma amizade só para Deus Todo-Poderoso.
sem qualquer intermediários, sem qualquer pessoa no meio, mas sim uma relação, uma amizade forte com Deus Todo-Poderoso, direto com Deus Todo-Poderoso. E para alcançar essa amizade, para criar um relacionamento forte com Deus Todo-Poderoso, eu vou mencionar aqui brevemente algumas formas significativas para que nós possamos alcançar esse objetivo. E essas formas de estabelecer relacionamento com Deus foram tiradas de um livro que é chamado A Filosofia dos Ensinamentos Islâmicos, que foi escrito por Mirza Ghulam Ahmad, que é fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, o Messias prometido por Santo Profeta, e ele proclamou a ser Messias e reformador dos muçulmanos da época. Ele mencionou aqui, vou brevemente explicar esses meios, né, que são 8. Em primeiro lugar, ele fala que deve reconhecer corretamente Deus Todo-Poderoso e acreditar no Deus verdadeiro. Naturalmente, se alguém quiser estabelecer relações significativas com os outros, o primeiro passo é reconhecer quem são esses outros. Na palavra espiritual, é preciso entender quem é Deus. Os objetos mundanos não recebem o status de Deus no Islã. Então, antes de tudo, é muito importante que a gente tenha conhecimento, a gente consegue reconhecer quem é Deus. Porque para criar uma amizade com qualquer ser, precisamos conhecer a pessoa, precisamos de saber quem é ele, né? Em segundo lugar, ser informado sobre a perfeita beleza de Deus Todo-Poderoso. Para que vou criar uma amizade se a pessoa ou se ser não tem nenhuma perfeição, se não tem nenhuma característica boa, se não tem bons atributos? Por isso, e também para ser apaixonado, a pessoa tem que ter uns favores daquele ser, daquele amigo, ou tem que ter conhecimento da beleza daquele ser. Como é que você apaixonar sem saber a beleza da pessoa, quer dizer, desse ser, ou sem saber os favores desse ser, de Deus? Não tem como apaixonar. Então, em segundo lugar, tem que se informar mesmo de perfeita beleza de Deus Todo-Poderoso. Os favores, a beleza, os atributos de Deus Todo-Poderoso. E depois, em terceiro lugar, o conhecimento da sua beneficência. Como Criador deste universo, uma vez deve estar certo de que ele tem poderes benéficos. Nós devemos entender que nós estamos passando essa vida e cada coisa nessa vida depende dele. Então, por que a gente vai criar amizade com as coisas que são intermediárias? Por que não criar amizade diretamente com o Rei, com o Criador, com o poder mais poderoso, a quem todas as coisas são dependentes? E depois, quarto lugar, súplicas constantes de ajuda e orientação nesta jornada da vida. É um Deus vivo que ouve nossas súplicas e responde de uma forma compreensível e que podem ser usadas na hora de tomar decisões. Isso também é muito importante. Não só conhecer de beleza de Deus, não só saber sobre ele, não só ter entendimento de conhecimento que ele, todas as coisas são dependentes dele, mas sim, na hora, quando nós precisamos, devemos inclinar para ele. Agora é a hora de praticar, devemos fazer súplicas para ele. Na hora da decisão, devemos pedir ajuda e orientação dele. E em quinto lugar, esforçar-se em sua causa é outro método para estabelecer relações com ele. Isto significa que se emprega todas as suas faculdades e capacidades na causa de ajudar sua criação. É uma coisa muito importante. Se você quer ganhar a amizade de Deus, tenta servir a sua criatura. Isso vai atrair o amor e prazer de Deus. Ser firme no estabelecimento dessas relações. Muitas pessoas podem desistir rapidamente porque as coisas não estão acontecendo do jeito que se pede. É preciso entender que só Deus sabe o que é melhor para nós.
se as coisas não nos são dadas o que estamos pedindo, então não se deve desanimar. É preciso permanecer firme sob provações e tribulações, ou seja, tanto na adversidade como na prosperidade, devemos sempre pegado a mão dele, devemos sempre inclinado para ele, prostrando para ele, pedindo ajuda, mesmo na hora de tribulações, mesmo na hora de provações, no tempo da adversidade, devemos sempre ficar firme e forte para não desistir, não desanimar. Manter a companhia dos justos é outro meio de estabelecer um relacionamento significativo com Deus. Pode-se aprender mais com as pessoas que têm experiência com Deus. Tipo, o Sagrado Alcorão também fala Kunu ma'as-sadiqin, que você deve tentar procurar a companhia dos justos, dos carentes, dos profetas, dos verdadeiros, porque você vai aprender muita coisa sobre Deus através dessas pessoas. E no final, uma vez que uma pessoa continua esses esforços para estabelecer um relacionamento significativo com Deus, então ela é recompensada com verdadeiros sonhos, visões e revelações. Isto reforça os esforços da pessoa de que Deus é real e responde às nossas súplicas de muitas maneiras que se pode compreender. Este é o máximo em relações significativas. Mas para alcançar esse nível, precisamos de passar dessas 7 etapas. Tem que ficar firme, tem que pedir sempre ajuda dele. Vão haver várias provas, tribulações e vão haver várias provações, mas a gente tem que ficar firme, a gente tem que servir a criatura dele, a gente tem que pedir sempre a orientação dele e obviamente no final ele nos vai abençoar, vai ouvir nossas orações, vai nos recompensar com uma relacionamento muito forte com ele. No final, uma coisa muito importante que é perguntada por muitas pessoas é que por que Deus se refere a si mesmo no plural? Deus se refere a si mesmo no plural em vários momentos do Sagrado Alcorão, a fim de indicar sua suprema autoridade e majestade. Uma analogia semelhante pode ser feita com a linguagem humana. Por exemplo, um estudo da linguagem dos reis revela que eles também modelaram seus nomes na forma plural. Embora o rei fosse um só ser, foi dada ênfase especial ao uso de pronomes nós, para distinguir sua dignidade, altos tetos e domínio sobre seu reino. O pronome plural para um ser singular tem sido usado ao longo da história humana para pessoas que tinham maior respeito. Da mesma forma, Deus se referiu a si mesmo no sentido plural no Sagrado Alcorão para elucidar a supremacia divina que ele tem sobre o universo. Toda a fé adotou este estilo, mas o Islã torna a grandeza do Criador muito inflexível e clara. Então, isso é conceito e algumas coisas sobre Deus Todo-Poderoso que o Islã nos ensina. E através desses ensinamentos, Deus e Islã enfatiza de criar uma amizade forte com Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Jazakumullahu ta'ala. Assinal jazaa.